Hoje vamos falar sobre corrosão em materiais metálicos, sempre observando os fenômenos pelo ponto de vista do material. E vamos ver que o que chamamos de corrosão é de fato um processo de degradação do material, com formação de danos causados pelas reações entre o material e o meio ao qual foi exposto, muitas vezes associadas a ações mecânicas, e sem esquecer que os processos corrosivos levam um tempo para acontecer e que nem sempre degradam o material a ponto dele perder a performance. Isso somente acontece quando o dano formado impede a funcionalidade do componente. Por exemplo, quando uma tubulação transporta um fluido com baixa corrosividade, mesmo utilizando um material que sofre uma perda ao longo do tempo, a tubulação somente vai perder a funcionalidade quando a espessura da tubulação tiver sido reduzida a ponto dela não aguentar mais as solicitações mecânicas, no caso. E isso pode nunca acontecer, caso o projeto tenha sido bem executado e tenha sido adicionada uma sobreespessura de corrosão compatível com a taxa com que a perda está acontecendo e com a vida útil projetada. Em contrapartida, se nessa tubulação existir um instrumento de medição de vazão, por exemplo, com partes móveis muito precisas, e se ele for confeccionado com o mesmo material da tubulação, para o qual se espera uma perda ao longo do tempo, sua função pode ser comprometida, pois as medidas de vazão serão alteradas ao longo do tempo, apenas devido à variação dimensional, e a sua função de medir deixará de ser válida. Assim, mesmo um dano mais leve causaria uma degradação tal que o componente perderia a performance. Corrosão é um tema complexo, que envolve não somente entender como diferentes tipos de materiais reagem a diferentes condições ambientais, mas também entender como os meios variam e quais as influências de temperaturas, velocidades, presença de contaminantes, além, obviamente, de efeitos mecânicos de tensões e deformações. Então, o homem impõe uma grande energia para levar um composto encontrado na natureza na forma de um óxido ou de um sulfeto à forma metálica. Por exemplo, no processo siderúrgico de fabricação de aços, onde o minério de ferro é reduzido à forma metálica. E a corrosão é a forma de liberar essa energia e fazer o material retornar à sua condição mais estável, ou seja, os materiais metálicos reagem com o ambiente buscando minimizar sua energia. Mas a gente deve lembrar que alguns materiais metálicos já se encontram na natureza na forma metálica, como o ouro, por exemplo, e estes não têm qualquer tendência de oxidar, pois já estão na forma mais estável. A corrosão em si é sempre um processo espontâneo, onde o material metálico é levado a uma condição oxidada, o que não significa necessariamente que o material ganhou oxigênio, mas sim que aumentou seu número de oxidação. Pode ter acontecido associado à formação de um produto sólido de corrosão, como um óxido, mas também pode estar associado à liberação de íons que entram em solução no ambiente devido à perda de elétrons. Falando em elétrons, a gente pensa logo em corrente, né? Nos processos de corrosão que envolvem a transferência de elétrons, ou seja, a passagem de corrente através da superfície, a natureza do processo não é apenas química, mas eletroquímica. E este tipo de corrosão ocorre quando existe um eletrólito e reações de oxidação nas quais os materiais perdem elétrons estão associadas a reações de redução nas quais os elétrons são consumidos. Ou seja, ocorrem simultaneamente reações de oxirredução. Assim, dependendo basicamente das condições de meio e da temperatura, o processo de corrosão pode ser uma reação química, mais comum em maiores temperaturas, ou uma reação eletroquímica com transferência de elétrons, necessariamente em condições onde existe um eletrólito. E é bem intuitivo a gente entender que quanto mais condutor for o eletrólito,
maiores são as possibilidades de passar corrente e, com certeza, de corroer. Aqui, a diferenciação entre essas reações eletroquímicas e químicas. Imagina que eu tenho aqui um metal, que vai ser o meu anodo, ele está em contato elétrico com um outro metal, que vai ser o meu cátodo. O meu metal, ele está oxidando, ele está corroendo e indo para a solução e liberando elétrons. Para que ele libera elétron? Porque em algum outro lugar tem alguém pedindo elétron para poder fazer alguma reação. Então, nesse caso aqui, seria o oxigênio com a água gerando OH-, ou seja, hidroxilas. Então, e para isso ele precisa de elétrons para poder fazer essa reação. Quando ele precisa de elétrons, ele pede elétrons para o metal. O metal é menos estável, os elétrons são conduzidos através da forma de eletricidade para poder fazer a reação no cátodo. Ou seja, no meu anodo eu tenho a reação de oxidação e no meu cátodo eu tenho uma reação de redução. Já quando eu estou trabalhando com reações químicas, estou trabalhando em altas temperaturas, eu não tenho um eletrólito líquido para poder acontecer essa movimentação aqui iônica e não tem um contato elétrico desse tipo para poder acontecer essa condição de eletricidade. O que eu tenho é, de um lado, o metal e do outro lado, o gás. Esse gás vai reagir com o metal formando óxidos. E nessa mesma camada de óxidos é onde vai acontecer tudo, na verdade. Eu vou ter a condução de íons metálicos e de elétrons para poder reagir e formar o óxido aqui. Então, eu estou tendo, na verdade, tudo através da camada de óxido. Eu não tenho um eletrólito para poder ter a movimentação iônica e um contato elétrico para ter a movimentação de elétrons. Eu tenho só a camada de óxido, que é onde vai acontecer todas as reações entre essas duas superfícies, e do metal para o óxido e do óxido para o gás. Entre essas superfícies é onde vão acontecer todas as reações. Então, essa é a diferença entre uma reação eletroquímica para uma reação puramente química. Então, ainda falando da corrosão a quente, ou hot corrosion, que seria essa corrosão de alta temperatura, ela vai se referir à reação de metais com gases em uma temperatura tão alta que nenhum eletrólito estará presente. Por esse motivo, o termo também usado é corrosão a seco. Sob condições atmosféricas, portanto, o limite seria 100 graus Celsius, mas na prática, de 200 para cima, ocorrendo a temperaturas entre 450 e até 1.000 e poucos graus Celsius é onde vai acontecer isso. A corrosão dos metais em alta temperatura ela ocorre em gases quentes e secos, como o ar, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio, hidrogênio em si, né, o vapor seco. E algumas das nomenclaturas de danos que se usa são carbonetação, que é quando eu tenho a adição de carbono no meu material, nitretação, que é onde eu tenho a reação com algum gás que contém nitrogênio, e a sulfidação, quando eu tenho uma reação com um gás que vai ter sulfetos, né? Então, lembrando que esses materiais geralmente são materiais com maior teor de cromo, porque são materiais para altas temperaturas. E pensando nessa questão eletroquímica, podemos abrir um parênteses para explicar o que acontece com a interface entre o material e o meio quando um determinado componente é mergulhado em um determinado meio. A gente sabe que os materiais metálicos têm estrutura cristalina e que existe uma nuvem de elétrons, que aliás é o que confere alta condutibilidade elétrica aos metais. Em um primeiro momento, quando se coloca um metal em um meio, e dependendo da natureza mais ou menos nobre do material, alguns átomos saem da superfície e entram em solução. Mas como os átomos deixam seus elétrons no material, de fato o que entra em solução são íons positivos.
mas estes íons não vão muito longe, pois acabam sendo atraídos pelos elétrons que ficaram, que, por sua vez, também são atraídos pelos íons, formando assim uma dupla camada carregada na superfície do metal. E a esta camada existe um potencial associado, que depende fundamentalmente do tipo de material e do tipo de eletrólito. E o mais interessante é que você pode medir esse potencial. E mais, você pode alterar esse potencial através de ações externas ao material, por exemplo, conectando no material com outro potencial, ou ainda simplesmente injetando corrente. Esse é o princípio da proteção catódica. Aliás, a tendência a oxidar de um material está diretamente relacionada com seu potencial de oxidação, que é quase uma propriedade do material. Somente não é, pois não é intrínseca do material e sim varia para cada tipo de meio. Porém, está relacionada a uma espécie de nobreza, que nada tem a ver com o valor comercial do material, mas sim de sua característica de menor reatividade. O alumínio, por exemplo, que pode ter um valor comercial maior do que o aço, é menos nobre, pois é bem mais reativo. Eu sei qual é o potencial naquele meio, mas se eu mudar um pouco o meio para cá, um pouco o meio para lá, ou impor um determinado potencial, o que acontece com esse material? Os diagramas de Purber, eles são diagramas bem interessantes porque eles mostram para a gente qual é a tendência de acontecer com aquele material se eu colocar ele naquelas condições de potencial e pH. A gente tem que lembrar sempre que a água é o nosso solvente universal. Então, se eu fosse traçar aqui regiões de estabilidade, nessa parte de cima aqui eu tenho estabilidade do oxigênio. Ou seja, se eu botar potenciais muito altos, essa reação aqui, que seria a reação de oxigênio mais hidrogênio mais elétron dando água, ela vai acontecer no sentido de gerar oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio vai ser mais estável. Aqui embaixo eu tenho meu pH 7. Se eu tenho aqui meu pH 7, menos do que 7 seria um pH indo para o ácido. Mais do que 7, um pH indo para o básico. O que isso significaria? Que um pH ácido é onde eu tenho abundância de H+. E onde eu tenho pH básico é onde eu tenho abundância de OH-. Então, aqui, eu teria essa reação aqui gerando o H+, e aqui eu tenho a reação onde o OH- vai ser mais estável. Já nessa parte aqui do meio, seria a região de estabilidade da água. Essa reação vai acontecer no sentido de que a água vai ficar estável, né? E nessa parte de baixo, o que vai acontecer é eu ter a estabilidade do H2. Então, essas reações vão acontecer no sentido de sempre ter H2 sendo formado. Isso é importante por quê? Porque a corrosão ela é sempre o material com o meio. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou, na verdade, mudando o meio que eu vou expor o meu material. Mas a gente não vai precisar ficar pensando sempre, não, o que está acontecendo ali, o que está sendo exposto, qual a reação que está acontecendo com a água, para eu pensar o que vai acontecer na corrosão. Não, alguém já fez isso para a gente. A parte interessante do diagrama de Purber. E a parte interessante do diagrama de Purber é justamente que quando você pega essas reações e coloca, por exemplo, o ferro aqui, eu tenho reações acontecendo, e aí quando a gente pega e passa a observar o material, ele forma sempre o diagrama com 3 regiões específicas. Uma região onde você tem um estado ativo, ou seja, nessa faixa aqui de potencial e pH, o aço vai estar ativo, não importa o que aconteça com ele. Isso aqui é a tendência do que aconteceria. Óbvio que, para realmente alguma coisa acontecer, existem 2 coisas. Existe a termodinâmica e a cinética.
Isso aqui é uma tendência termodinâmica. Não significa que vai acontecer efetivamente. A cinética pode influenciar. Então, se eu botar nessa faixa de potencial e nessa faixa de pH, a tendência é que tenha corrosão. Se eu botar numa faixa aqui, com pH mais alto, a tendência é que tenha passividade, ou seja, eu vou formar um produto de corrosão que vai gerar um filme passivo. Já quando eu tenho aqui embaixo, é uma região que eu vou estar imune. Mas por que eu vou estar imune? É legal a gente pensar isso, porque se a gente olhar lá atrás, o aço carbono vai estar aqui em menos 0,6, em baixa liga 0,5. Então, quando a gente vai aqui, esse aqui é o mesmo potencial. Então, assim, mais ou menos daqui para baixo, significaria o quê? Que eu estou com o meu meio abaixo do potencial do meu material, do aço. O aço não vai se oxidar, porque a tendência dele não é se oxidar, porque o potencial do meio é mais baixo que o dele. Logo, o aço vai estar imune, ele não vai corroer nesse meio. E isso não acontece só para o aço. Existem esses diagramas para diversos materiais. Então, aqui é o do aço, e se a gente for perceber, o comportamento é sempre o mesmo. A gente tem regiões de corrosão, regiões de passivação e regiões onde o material está imune. A região onde o material está imune geralmente é aqui embaixo, que é quando o meio está abaixo do meu próprio material. Então, aqui no cobre, por exemplo, eu tenho aqui uma região de corrosão, essa região aqui, que seria de passivação, e com pHs também muito elevados, eu também vou ter uma outra região de corrosão, mas formando um outro tipo de produto solúvel, né? Que aqui seria um produto que é não solúvel e acaba gerando um filme passivo. Aqui é um produto solúvel, o produto é solúvel, vai embora, meu material continua exposto e a corrosão continua acontecendo. Então, aqui são regiões de corrosão, são regiões em que o material vai estar ativo. Regiões de passivação vão ser regiões onde eu vou ter formação de algum tipo de produto que pode passivar o material. E aqui embaixo é a região onde o cobre seria imune para a corrosão. Já aqui, para o alumínio, a mesma coisa, então, uma faixa de corrosão, uma faixa de passivação, outra faixa de corrosão e aqui embaixo imune. Se eu comparar o alumínio com o zinco, por exemplo, os dois têm potenciais lá embaixo, mas o alumínio se passiva muito facilmente. Já, se a gente for olhar o zinco, ele vai se passivar somente dentro dessa faixa aqui, ó. Então, assim, a probabilidade de eu encontrar o zinco passivo é bem menor do que a probabilidade de eu encontrar o alumínio passivo. Isso aqui são informações que o próprio diagrama de Prouver já mostra para você. Então, se o material ele é exposto a um eletrólito, se ele não tiver contato com mais ninguém, ele pode ter corrosão, passivação ou ser imune. Os diagramas de Prouver permitem saber em quais potenciais e em quais níveis de pH de ambientes aquosos podem ocorrer quais reações. Esses diagramas são termodinâmicos e mostram a possibilidade de ocorrência. Se termodinamicamente não é possível, então nunca vai acontecer. Mas se termodinamicamente é possível, então eu ainda tenho que ver se a cinética será favorável a acontecer, ou se existem etapas do processo que serão tão lentas que, de fato, a reação nunca vai acontecer. E quanto a essa tendência de ocorrer uma dada reação? Por exemplo, se eu conectar um material com outro muito diferente frente a um eletrólito, um tubo de aço, que é uma liga de ferro, e uma válvula de bronze, que é uma liga de cobre. Com isso, posso criar uma diferença de potencial e favorecer o processo de corrosão galvânica no material menos nobre, neste caso o aço. Sim,
Ao criar uma diferença de potencial, eu passo a ter uma força motriz para ocorrer uma reação. Mas é fundamental entender que nem sempre ter uma força motriz para que haja uma reação significa que a reação vá acontecer. Porque, além de ser possível acontecer, que está ligado a uma condição termodinâmica de estabilidade, ainda assim é necessário que a velocidade para ocorrer, que é a cinética, seja favorável. Mas a velocidade com que esta reação vai acontecer, se é que vai acontecer, somente pode ser obtida através de curvas de polarização, potencial versus corrente. Lembrando que a corrente é de fato a corrosão, e a sua intensidade dá a ideia da taxa de corrosão esperada. Estas curvas podem ser obtidas em laboratório e mostram qual o comportamento de um dado material frente a diferentes potenciais, que seria quase que uma propriedade do material no meio. Sempre lembrando que as reações também dependem muito das temperaturas, escoamento e todas as características da interface entre o material e o meio. Quando eu tiro o meu material do equilíbrio, imagina que eu tenho dois materiais com potenciais diferentes. Se eu conecto os dois, a tendência é que ambos vão para o mesmo potencial. Então, se eu tivesse um material aqui e outro material aqui embaixo, esse material que está aqui embaixo tem um potencial menor e o material que está em cima tem um potencial maior. Se eu conecto os dois, a tendência é que o que tem o potencial mais baixo suba e o que tem o potencial mais alto desça, para que os dois tenham o mesmo potencial, chamado de potencial de corrosão. Então, o que acontece quando um sobe e o outro desce? É justamente o que é o conceito que eu estava falando da proteção catódica. O material que está descendo, que ele tem um potencial mais alto e ele vai descer, ele é o seu cátodo. Está sendo polarizado catodicamente. Ou seja, ele está sendo protegido. Isso é a polarização que acontece quando um material entra em contato com o outro. Só que a polarização ela pode acontecer por vários motivos. Não só porque eu encosto um material no outro. Então, é daí que surge o conceito das pilhas eletroquímicas. Quando eu consigo polarizar os materiais, eles formam pilhas. E o que seria a pilha? Ela é composta de alguns componentes, são eles os eletrodos, que são as superfícies metálicas onde ocorrem as reações eletrodo. Tanto o eletrodo, que é o anodo, quanto o cátodo, são chamados de eletrodos. As reações eletroquímicas, que são as reações de oxirredução entre o eletrodo e o eletrólito, ou seja, as reações, por exemplo, do zinco formando zinco 2+, é uma reação de oxidação, porque ele era 0 e está indo para 2+. E a reação de redução da água formando o OH-, uma hidroxila, é a reação de redução que está aqui. Então, oxirredução. Essas reações de oxirredução são as reações eletroquímicas. O anodo é onde eu tenho as reações anódicas, o cátodo é onde eu tenho as reações catódicas, aqui o meu anodo, onde eu tenho a reação de oxidação, e o meu cátodo, onde eu tenho a reação de redução. E o eletrólito é o meio onde essas reações acontecem. E para que essa pilha aqui aconteça, 4 etapas precisam acontecer. Se uma delas parar, a pilha para. Então, eu preciso ter reação anódica, reação catódica, condução eletrônica, ou seja, os elétrons vindo, e condução eletrolítica, que seria um eletrólito capaz de conduzir os íons através da solução.
Então, eu preciso ter essas 4 etapas importantíssimas para poder acontecer uma pilha eletroquímica, ou seja, para acontecer a corrosão. E daí é que vem o conceito de você tentar, por exemplo, gerar uma barreira física, uma pintura. Se eu pinto, o que eu estou fazendo é isolando o material do meu eletrólito. Se eu isolo o material do meu eletrólito, eu estou fazendo com que não aconteça mais a reação anódica. Então, eu paro a corrosão. Se eu parar qualquer uma dessas etapas aqui, eu paro a corrosão. Se eu tirasse o contato elétrico entre esses dois eletrodos, eu ia parar a corrosão. Isso aqui é o que o pessoal estuda para poder criar métodos de proteção contra a corrosão. E lembrando, então, o anodo é o que sofre a oxidação, corrosão, que seria um metal virando um cátion, né, e liberando elétrons. Nesse caso aqui, o zinco gerando zinco 2+, liberando 2 elétrons. No cátodo, a reação de redução que vai acontecer no cátodo, ela depende do meio, assim como lá no diagrama de Purber, lembra? Então, a reação que vai acontecer vai depender. Se for um meio aerado, ou seja, com oxigênio, eu vou ter água mais oxigênio, mais 4 elétrons gerando OH-, em meios aerados neutros. Se for um meio aerado ácido, ou seja, se eu tivesse H+ sobrando aqui na solução, que seria um meio ácido, eu teria O2 mais 4H+, mais elétrons dando água. Então, eu ia formar água aqui. Eu ia ter uma tendência de ir aumentando o pH, na verdade, porque eu ia estar consumindo os H+. Se fosse não aerado, outras reações iriam acontecer. A água se transformando em bolhas de hidrogênio e gerando OH-, fazendo com que eu aumentasse o pH, né? Dependendo da quantidade de H2 que eu estou gerando, posso gerar outros mecanismos de fragilização. Então, eu posso estar tentando evitar a corrosão e acabar gerando um mecanismo de fragilização. O conceito básico para isso acontecer está aqui. Quando eu tenho 2 materiais diferentes e eu boto eles em contato, exemplo, cobre e zinco, o zinco tem um potencial mais baixo do que o do cobre, você vai ter a tendência do zinco de se polarizar anodicamente, então se ele é a polarização anódica, que está subindo, ele é o anodo, que vai estar oxidando, ou seja, é o que está corroendo. O cobre vai ser polarizado catodicamente, então ele vai ser, se ele está sendo polarizado catodicamente, ele é o cátodo, que vai estar sofrendo as reações de redução. E o cátodo, é importante a gente pensar que na corrosão, de forma geral, o cátodo, o material em si não participa da corrosão. O que ele faz só, ele cede a superfície dele para acontecer uma reação de redução. Tinha muitos professores que faziam um experimento que você botava uma solução com cobre dissolvido e botava um eletrodo de cobre lá dentro e ele depositava cobre. Por que ele depositava cobre? Porque estava tendo redução do cobre. Mas por que estava tendo redução do cobre? Porque o eletrodo de cobre ali, ele era o meu cátodo, onde iria acontecer uma reação de redução. Mas no meu eletrólito tinha cobre para reduzir. Mas, de forma geral, nos processos que acontecem no campo, o que tem como eletrólito é a água mais sais. E os sais, eles só facilitam a condutibilidade do eletrólito. Mas o que acontece mesmo é que a reação de redução que acontece na superfície, desse caso aqui do cobre, ou seja, na superfície do meu cátodo, é uma reação de redução da água. Assim como nesse experimento que a gente fazia lá no colégio, era uma reação de redução do cobre, porque tinha o cobre na solução. Se não tivesse o cobre na solução, iria ser uma reação de redução da água que ia acontecer. O cátodo, ele não participa diretamente
cedendo o material, ele participa cedendo apenas a superfície para que as reações aconteçam. Então, isso é importante da gente pensar. E, tá vendo aqui, ó, esse aqui seria o potencial, esse eixo, e o outro eixo seria a corrente. Então, onde eles se cruzam, se eu jogasse para baixo aqui, seria a minha corrente de corrosão. E a corrente está diretamente relacionada a qual a velocidade de corrosão que vai acontecer. Uma coisa interessante é que só o fato de eu colocar um material no meio, ele já vai ter uma polarização, que seria chamada polarização por ativação, que é o simples fato de que o material tem um potencial, o meio tem outro. Então, o que vai acontecer é que o par do meio mais o material já vai gerar um potencial intermediário. Isso é justamente aquilo que eu falei, quando o potencial do meio for mais baixo do que o do metal, ele vai estar protegido, ele vai ser imune. Por quê? Porque o potencial do meio, sendo um potencial lá embaixo, o metal seria o meu cátodo. Então, nesse caso aqui que está sendo mostrado aqui, o metal tem um potencial mais baixo do que o do meio, que é o que geralmente acontece. E aí, o potencial de corrosão dele vai ser alguma coisa no meio termo, que vai ser aqui na interface, o meu potencial da interface. Aí começam a existir os fatores do meio que influenciam nessa polarização. E um dos principais fatores é, por exemplo, a convecção ou o fluxo de uma tubulação, se é uma água estagnada, se não é estagnado, se tem uma movimentação, se não tem. E isso aí, por quê? Porque o que acontece geralmente? Se a gente olhar nessa figurinha aqui do canto, você tem a superfície do metal, você tem uma camada de difusão, ou seja, essa camada de difusão é assim, os átomos que estão no meio, no fluido, né? No eletrólito, até essa região aqui, são os átomos que conseguem chegar efetivamente na superfície por difusão. Os átomos que estão daqui para lá estão longe demais para conseguir chegar por difusão. Então, para eles conseguirem chegar na superfície, o que acontece é que eu preciso ter agitação, ou uma convecção, ou alguma coisa que traga eles para perto para eles poderem, por difusão, chegar na superfície e gerar a reação que vai acontecer na superfície, seja de oxidação ou de redução. Então, o que acontece? Aí a gente começa a ver o quê? Que algumas coisas do meio podem limitar o processo de corrosão, podem aumentar ou diminuir a velocidade com que a corrosão acontece. Então, as características do meio, elas podem mudar o potencial e favorecer os processos corrosivos ou não, né? Polarização por concentração. A solução concentrada ela vai ter um potencial mais alto do que a solução diluída. Ou seja, a solução concentrada, imagina que eu tenho aqui o meu material. Imagina que eu tenho metade do meu material exposto a uma solução que está concentrada. E aqui, outra metade exposta a uma solução que está diluída. Essa região aqui, que está exposta à região diluída, vai ter um potencial mais baixo do que essa outra aqui que está exposta a uma solução concentrada. Ou seja, eu vou gerar uma pilha galvânica por concentração. Então, o que vai acontecer? A região que está com solução diluída vai ter um potencial menor, então ela vai ser o meu anodo, então ela vai oxidar ou corroer. Então, o que aconteceria aqui? Eu ia ter uma corrosão dessa região aqui para poder proteger a parte que está concentrada, que vai ter um potencial maior. Ou seja, isso é importante. O material é o mesmo, mas o meio mudou. Então, se o material é o mesmo, ele vai ter o mesmo potencial? Não, porque o potencial é o par material mais meio. Então, se o meio mudou, ele muda o potencial. E aí, isso pode gerar
pilhas. A principal pilha que acontece em operação é a pilha de aeração diferencial. Se eu tenho uma fresta, a concentração de oxigênio do lado de fora da minha fresta vai ser maior de oxigênio aqui, vai ser maior do que aqui dentro. Só que, se eu tenho aqui uma concentração maior de oxigênio, então aqui vai ser o meu cátodo. E essa região de baixo da fresta, aqui, onde a concentração, o oxigênio não consegue entrar muito bem aqui, então eu vou ter uma aeração diferencial, então eu vou ter menos oxigênio aqui, vai ser o meu anodo. E aí começa a ter o processo corrosivo por fresta, que seria justamente quando eu vou ter aqui, ó, corrosão nessa região aqui. Ou seja, a fresta, ela é uma pilha de concentração iônica. Por quê? Porque eu tenho uma aeração diferenciada entre fora da fresta e dentro da fresta. Eu posso ter também uma fonte externa, como uma bateria, gerando o potencial, ou seja, ter o mesmo material, só que eu gero um potencial entre esses dois polos, e aí eu transformo um no anodo e outro no cátodo. Numa proteção por corrente impressa, você injeta corrente no material para poder proteger ele, para poder fornecer elétrons para as reações que vão precisar acontecer na superfície dele. Se você já está fornecendo os elétrons, ele não precisa ceder os elétrons dele, e para isso você precisa ter muito cuidado, porque você precisa calcular muito bem qual seria a quantidade de elétrons, ou seja, qual a corrente específica que você vai ter que colocar naquela estrutura para poder proteger. Porque você não pode nem colocar demais, que você vai ter elétrons sobrando, e aí isso pode gerar problemas, ou você pode gerar hidrogênio, você pode gerar uma superproteção, nem colocar de menos, que aí você não vai estar completamente protegendo, vão ter regiões que vão acabar sofrendo corrosão. Outro tipo de pilha que não é tão trivial, mas uma pilha de temperaturas diferentes. Em geral, quando você aumenta a temperatura, você vai aumentar a velocidade de corrosão devido ao aumento da difusão. No entanto, dependendo da liga e da solução, pode inclusive inverter a polaridade depois de algum tempo. Ou seja, geralmente quando você aumenta a temperatura, você vai aumentar a velocidade de difusão, vai aumentar a velocidade das reações, e aí você vai aumentar, ou seja, você vai aumentar a taxa de corrosão na região de mais alta temperatura. Mas nem sempre isso acontece. Tem regiões que podem simplesmente inverter a polaridade porque você está formando um produto diferente. Naquela temperatura, o produto X é estável, na outra o produto Y é estável, e aí formando produtos diferentes, a superfície muda e eu posso inverter a polarização. O pessoal fica achando, então eu tenho que ter o anodo e o cátodo para poder gerar corrosão, e tem que ter a condução eletrônica, tem que ter a condução eletrolítica. Tem muita gente que pensa que o material exposto ao ar não vai acontecer nada. Depende. Se tiver umidade, eu vou ter gotículas de água. E a gente vai ver aqui nesse vídeo que eu vou mostrar agora que as gotículas de água geram corrosão sim. E aí a gente vai ver como. Então, aqui é um experimento que se faz, se chama gota de Evans. Isn't it remarkable how steel starts to look nice and shiny, and then after a couple of years in the dirt, it rusts like that? Let's look at steel just in a drop of water. So we're going to have just a water drop, air on the outside, and we're going to put a little bit of pH indicator solution into the water, so that it'll be, if it's green, it means it's neutral, 7 or 8. If it's blue, it'll be caustic or basic, pH 9. Então, só dei uma pausa para explicar que ele coloca uma gota de um indicador de pH dentro dessa gota de água na superfície do metal e vai deixar um tempo para a gente ver o que vai acontecer com a gota. As reações, lembra que eu falo, as reações no cátodo e no anodo geralmente tem alguma coisa a ver com a água. Então, ora vai gerar H+, ora vai gerar OH-. E isso vai mudar diretamente o quê? O pH. Então, essa gota com indicador de pH,
vai mostrar para a gente onde estão acontecendo as reações. Vamos dar uma olhadinha. 10, and if it's going to be acidic, it'll be orange, maybe pH 4 or 5. So remember that. So blue, if the water goes blue, it's hydroxyls, OH minuses. If it goes orange, it's H pluses, or acidic. So here's our sample of steel, a little millimeter bar at the top. We're going to put a drop of drinking water right there in the center of it, looking through a microscope. There's our drop of drinking water, about 10 millimeters across. And you notice it's green because the drinking water is neutral. This is time equals 0. So now we're going to let forward through time. Here's at 2 minutes, we're a little bit of blue, turn a little bit of caustic, a little bit of basic there. Now notice at 11 minutes, we begin a little yellow cross there in the center. And as time progresses, 26 minutes, it's becoming bluer on the outside. We have yellow there in the center. It's becoming acidic in the center and basic on the outside rim. Notice it's starting to precipitate some rust right there where I circled it with a yellow circle. Here's at 35 minutes, it's continuing, and 41 minutes, we're continuing more yellow. The blue gets deeper blue. And so we have two zones going on here. One a yellow zone in the center where it's acidic and it's corroding, and here's a 1 hour, and blue zone on the outside where it's basic, and we're breaking down oxygen to form hydroxyls. There's 65 minutes, and here is 77 minutes. Notice the water drop is starting to evaporate away finally after about an hour or so, and we've got the rust on the fingers. And here's 85 minutes, about an hour and a half after we started, and the rust is left in the very center, and we have this blue rim on the outside where water is being broken down to hydroxyls. So remember, we have a water drop on steel. It went to pH 4 in the center and about pH 10 the outside rim. So what's going on here? Well, to get corrosion, we need about 3 things. First thing we need is a metal, which is our steel, which we started with. Next thing we need is water, which is being broken down both by the oxygen and also by the metal. And we need time. It takes time. It doesn't happen instantaneously. It occurs over a long period of time. So let's go through and look at the chemical equations. So here's a water drop on a surface of steel. The iron dissolves away, it becomes iron plus 2. Those 2 electrons have to go somewhere, so they go over to someplace else. Now what happens is the oxygen comes in, diffuses into the outside rim, and it reacts with those water and those electrons and forms our hydroxyls. Then the hydroxyls diffuse forward and the iron ions diffuse, and we form our rust right there in the center. So there's something else going on, is acidification at the anode. Notice the iron doesn't always diffuse all the way through the water drop. Sometimes it just attacks water and breaks it down. And notice it forms rust and it forms 2 H pluses. It becomes acidic. So that water, wherever the iron is dissolving, becomes acidic. So let's put our H pluses over there where the iron is dissolving. And now notice over here is that what we're having now is we have chloride in the water, diffuses over and kind of stabilizes our H pluses. And notice our sodium pluses, they move over to the cathode. They stabilize our OH minuses. So we have an anode, which is becoming acidic, and we have a cathode, which is becoming caustic or basic. Notice is that now the anode, where dissolution is occurring, this is a dilute hydrochloric acid, and our cathode has become dilute sodium hydroxide. So these 2 reactions are going on. So we have a current loop now. We have electrons moving through the metal. We have anions and cations flowing through the electrolyte. There's a transfer of charge in order for it to have corrosion. So here's our water drop. Just a quick reminder what we did. This is blue, where the water is being broken down to hydroxyls and is caustic. The center is acidic, and there, the fingertips between the 2 zones, we're having our rust precipitating. So this has been corrosion of steel in a water drop. This is. Bom, vamos lá. O que acontece nessa gota? Você tem nada mais, nada menos que uma pilha de aeração diferencial. Por quê? Porque se você for pensar na gota, as regiões próximas da superfície, elas vão ter uma aeração bem maior do que as regiões do centro. Ou seja, eu acabo gerando uma concentração de oxigênio maior na superfície, que vai ser o meu cátodo, e uma concentração de oxigênio menor no centro, que vai ser o meu anodo. E aí uma coisa muito interessante que o vídeo mostrou é que você vai ter no anodo o ferro se transformando em ferro 2+, indo para a solução. Então, aqui na região do anodo fica carregado positivamente. Quando você fica com essa região carregada positivamente,
os sais que estão no seu eletrólito e são negativos, na verdade o sal não é negativo, mas ele dissociado vai gerar um ânion, né? Ou seja, o cloreto, por exemplo, ele vai ser atraído para essa região. Por quê? Porque eu estou cheio de cargas positivas. Então, a parte negativa dos sais dissolvidos vai ser atraída para essa região. E o contrário também acontece. No meu cátodo, como eu gero OH-, a parte positiva do meu sal vai ser atraída. Então, e isso começa a gerar microambientes separados. Eu tenho uma região aqui que, vai, nesse caso, como ele falou, ficaria com o Na+, que se juntaria com o H-, formando NaOH, e no centro eu ficaria com uma região rica em cloretos, por exemplo. Então, eu estou tendo aí uma partição dos sais que estão na água e gerando corrosão no centro, acidificando essa região aqui, enquanto eu estou deixando essa outra região aqui básica. Por quê? Por causa do OH-. E aqui eu estou gerando H+, ou seja, ficando ácido no centro, onde é um anodo, e OH- nas superfícies, onde é o cátodo. Ou seja, em apenas uma gota de água na superfície, eu gero um processo corrosivo. Em uma gota. Agora, quando eu tenho milhões de gotas, ou seja, uma superfície úmida, eu vou ter várias vezes essa corrosão, como se fossem microcomposições de eletrólitos. Então, eu acabo gerando corrosão apenas em superfícies úmidas. Eu já vou ter corrosão. Esse aqui é um pouquinho mais didático, no sentido de que mostra os átomos de ferro, o que acontece, né? Então, o que ele está mostrando aqui nesse outro vídeo? Ele está mostrando que, na verdade, você tem, mesmo que não tenha no meio nada que diferencie o ambiente, no aço existem diferenças de potencial. Por quê? Porque, como eu falei, o potencial está relacionado à superfície. Então, se eu tenho fases e composições químicas diferentes, eu vou ter, certamente, potenciais diferentes. Então, mesmo que fosse tudo igual no meio, o material também tem suas heterogeneidades. Então, existem heterogeneidades do meio e heterogeneidades do material. E ambas podem gerar potenciais diferentes, gerando pilhas. E pilhas significam corrosão. Se os materiais tiverem... Agora, é importante entender que, pensando lá no diagrama de Purber, se eu estiver na área de imune, nada vai acontecer com eles. Mas se eu estiver na área de corrosão ativa, o que vai acontecer é que qualquer diferença de potencial para mais ou para menos vai gerar um anodo ou um cátodo na superfície do material. E aí eu vou gerar várias regiões que são anodos e várias regiões que são cátodos, umas dos lados das outras, e misturadas. Então, na verdade, eu não preciso ter o anodo de um lado, o cátodo do outro. Se eu tenho uma superfície, eu posso ter vários anodos e vários cátodos e pequenos sítios de corrosão, e isso é que vai... E por isso é que a corrosão, geralmente, mesmo a corrosão, quando a gente trata de uma corrosão com morfologia uniforme, ela não é 100% uniforme, ela vai ter um certo relevo, porque eu vou gerar regiões que são anodos, que vão corroer, e regiões que são cátodo. E não significa que essa região que nesse momento é anodo
vai ser anodo para sempre, porque daqui a pouco pode ser que eu acabe essa região aqui e aí eu vou ter outra, essa região mude o potencial e daqui a pouco ela vira catodo em relação a outra, e aí corrói a outra. Isso vai mudando ao longo do tempo. E aqui está mostrando essa diferença no material. E aqui formando um produto de corrosão, um óxido hidratado que vai estar se formando e se depositando sobre a superfície do material. Conhecido como ferrugem, né? E existem diversos fatores que podem influenciar diretamente no como o material vai se comportar. Isso é interessante porque quem é químico geralmente pensa no meio, quem é metalúrgico geralmente pensa no material. Então, mas a gente tem que pensar que os dois são fatores que interferem diretamente na corrosão, porque é o conjunto. As 4 etapas do processo corrosivo precisam acontecer para que o processo continue acontecendo. Então, quando uma corrosão começa a acontecer, você pode formar produtos sólidos, que vão depositar na superfície do material. Mas a área de superfície influencia na velocidade, porque as reações acontecem na superfície. Então, se eu tenho menos superfície, eu tenho menos superfície para acontecer as reações, então acaba influenciando diretamente nas velocidades. Quando a gente tem já a formação de algum tipo de filme, a gente começa a ter uma possível influência na velocidade de reação. Então, aqui seria, por exemplo, uma figura esquemática de como a presença dos produtos de corrosão eles vão afetar a taxa de corrosão. Por quê? Porque eles vão estar limitando a área de metal exposto e dificultando a difusão de elementos oxidantes até a superfície de reação. Então, assim, isso aqui é se eu tivesse o quê? Se eu tivesse, por exemplo, um filme ou um produto de corrosão depositado numa superfície. Mas esse produto de corrosão não é um filme passivo. É importante a gente pensar nisso. Então, quando que eu começo a formar um filme passivo? Bom, o filme passivo, a gente vai ver que para os ácidos, o principal deles vai ser quando a gente começa a adicionar elementos de liga nos ácidos. E o principal elemento de liga que facilita a formação do filme passivo é o cromo. Então, quando a gente está adicionando, por exemplo, o cromo, não significa que eu estou direto indo para os ácidos inoxidáveis. Se eu adiciono um pouco de cromo, que seja aqui 1% de cromo, eu já reduzo drasticamente a taxa de corrosão do meu material. E aí, conforme eu vou adicionando cada vez mais cromo, eu vou reduzindo cada vez mais a taxa de corrosão até um certo ponto que se torna um aço inoxidável. Ou seja, eu tenho, na verdade, mais do que 12% de cromo, e aí, teoricamente, a minha taxa de corrosão tende a zero quando eu estou com filme passivo. Como que a gente enxerga a passivação quando a gente está vendo, por exemplo, essas curvas de potencial contra corrente? Se a gente for pensar e lembrar, a velocidade de corrosão ou a taxa de corrosão está diretamente associada com a corrente, que seria o nosso eixo X aqui. Porque a corrente seria, na verdade, o fluxo de elétrons, né? E os elétrons são cedidos pelas reações de oxidação que são a corrosão. Então, quanto mais elétrons, maior a corrente e maior a taxa de corrosão que vai acontecer. Se eu estou com material ativo, quanto mais eu me afasto do potencial do material, maior a minha corrente vai se tornando. Ou seja, quando eu estou polarizando o material de forma anódica, quanto maior a polarização, maior a taxa de corrosão, maior a corrente. Já quando eu estou com material que se passiva, existem
3 etapas, na verdade. Ele, inicialmente, o material vai estar ativo, então eu vou ter uma pequena oxidação superficial até um ponto em que eu atinjo uma corrente crítica. Quando ele chega na corrente crítica, vai ter a formação de um filme passivo, e esse filme vai fazer com que tenha uma queda muito grande da corrente. Ou seja, existe uma pequena corrente necessária para a manutenção do filme passivo. E isso é importante porque é a partir disso que pode se quebrar o filme. Quando eu atingo a corrente crítica em um determinado potencial, chamado potencial de passivação, a partir desse potencial, a corrente vai diminuir muito, e aí eu vai ter um patamar aqui de corrente durante uma faixa de potencial. Essa faixa de potencial, onde a corrente aqui é constante, se chama o patamar de passivação, onde o material vai estar passivo. E é onde eu quero trabalhar com esse material. Por quê? Porque é onde esse material vai estar na melhor condição de filme passivo. Já se eu continuar aumentando o potencial, vai ter um momento que o meu filme deixa de ser passivo e começa a ter pequenas quebras de filme, e aí eu começo a ter corrosão por pitch. Essa região aqui de cima é uma região onde 2 coisas podem acontecer, ou o pitch ou a dissociação da água. Mas o importante mesmo para a gente é saber que a gente precisa trabalhar com material na faixa de passivação, ou seja, nessa faixa aqui onde a corrente seria mais ou menos constante. Então, os ácidos inoxidáveis são ácidos cuja composição química geralmente é a base de cromo e níquel e permite a formação de um filme que, necessariamente, para ser passivo, precisa ser estável, indissolúvel e impermeável no meio que ele está trabalhando. O que isso vai significar? Isso significa que esse filme estável, ele não vai se quebrar facilmente. Indissolúvel é que o meio não vai conseguir dissolver ele, e aí, justamente, se o meio conseguisse dissolver ele, o filme passivo, o processo de corrosão seria contínuo, então ele não pode se dissolver. E impermeável é porque ele precisa gerar uma barreira física para garantir que o meio não entre em contato com o meu material. Então, ele precisa ser estável, indissolúvel e impermeável. Para formar esse tipo de filme, geralmente adicionamos elementos de liga. E a resistência à corrosão, ela aumenta conforme você aumenta o teor de cromo e outros elementos que participam também do filme passivo, como molibdênio, níquel, nitrogênio e cobre. No entanto, é importante a gente perceber que esses elementos eles precisam estar em solução sólida no meu material, ou seja, se acontecer algum tipo de precipitação de alguma fase que seja rica em cromo, por exemplo, vamos supor que eu tenha 12% de cromo no meu aço. Significa que eu tenho mais ou menos 12% em todo o meu aço. Se eu precipito localmente uma fase que tenha 60%, ou seja, uma fase rica em cromo, significa que em alguma outra região eu estou tirando o cromo para poder formar essa fase. Então, é importante a gente saber que os materiais, para participarem do filme passivo, os elementos químicos, para participarem do filme passivo, eles precisam estar em solução sólida. Ou seja, se eu formar algum tipo de precipitado, eu posso dificultar localmente a formação do filme passivo. E isso vai ser muito importante para a gente poder entender alguns mecanismos pelos quais o filme passivo acaba se rompendo. E, como eu falei, existem diversos tipos de ácido inoxidável, sendo eles os austeníticos, duplex, martensíticos e os ferríticos. Qual que eu devo selecionar para qual aplicação? Então, a gente tem que pensar que os austeníticos, eles geralmente têm baixa resistência mecânica, né, 35 KSI, enquanto os martensíticos já têm uma
altíssima resistência mecânica. Mas se a gente for pensar em resistência à corrosão, o principal deles vai ser o duplex e o superduplex, que, na verdade, está no meio termo, se eu for falar em termos de resistência mecânica. Ou seja, o duplex e o superduplex acaba tendo quase que um melhor dos mundos, né? Porque ele tem uma alta resistência à corrosão e resistência mecânica bem alta. Você consegue ter aplicações interessantes para ele. Mas é importante a gente lembrar sempre que quanto mais efeitos metalúrgicos eu preciso para manufaturar o meu material, mais facilmente isso pode se perder. Então, assim, o duplex e o superduplex são materiais ótimos quando bem soldados, bem fabricados, mas podem perder a sua passivação e perder a sua característica metalúrgica muito facilmente. Então, precisam ter um ótimo balanço de fases para poder conseguir trabalhar com o duplex. Mas, quando você está querendo alguma coisa com altíssima resistência mecânica e alta resistência à corrosão, aí a gente já passa para as ligas de níquel, que seria, por exemplo, o 625 ou o 718, que tem aí até 80 KSI, e o 718, que tem até 140 KSI. Então, já são resistências mecânicas muito mais altas e com ótima resistência à corrosão. Existem diversos tipos de ácidos inoxidáveis, e esses aqui são os principais ácidos inoxidáveis usados no setor de óleo e gás, né? Que seriam os martensíticos, o 13 cromo. Se a gente for olhar aqui, ele tem 13 de cromo e basicamente ferro. Os austeníticos, 316L, por exemplo, que tem 17 de cromo, 12 de níquel, 2,5 de molibdênio e o restante ferro, né? Basicamente. Duplex e o superduplex. Então, assim, para a gente pensar no aspecto corrosão, foi criado aí, então, um fator que seria o PREN, que seria o Pitching Resistance Equivalent Number. Ou seja, dependendo da composição química, você já tem um fator que você consegue, inclusive, ranquear qual material vai ter uma resistência à corrosão por pitch melhor quando ele for aplicado. E o PRN ele vai depender do cromo, molibdênio, tungstênio e nitrogênio, ou seja, esses aqui são os principais elementos que vão dar resistência à corrosão por pitch para o meu ácido inoxidável. Então, a gente pode ver que aqui os martensíticos têm um PRN de 13, austenítico mais ou menos 25, o duplex 35 e o superduplex 42. Então, assim, a gente está tendo um aumento aqui da resistência à corrosão por pitch nessa faixa. E você vai usar os martensíticos quando você precisar de uma altíssima resistência mecânica e alguma resistência à corrosão. Os austeníticos, eles são muito utilizados para fluidos que você vai requerer uma limpeza muito grande, como essas linhas hidráulicas, linhas de combustíveis ou linhas de injeção química. O duplex vai ser utilizado quando você tiver uma alta resistência à corrosão e uma resistência mecânica razoavelmente alta também. Então, essas são as aplicações dos diferentes tipos de ácidos inoxidáveis que, vamos lembrar, são os materiais aqui que a gente está pensando, na verdade, na formação de filme. Então, são esses os materiais que vão formar filme e são amplamente utilizados. Filme passivo. E se a gente for pensar que quanto maior a quantidade de elementos de liga, né, mais estável é o filme passivo e mais resistente à corrosão é o material. Ou seja, mais difícil de se romper vai ser esse filme protetor. A gente viu que essa aqui é a curva de potencial contra a corrente de um material que está sofrendo passivação, e essa faixa aqui verde seria a faixa ideal de trabalho para um material que vai sofrer passivação. Por quê? Porque é a faixa onde eu tenho menores correntes de corrosão. Ou seja,
a minha taxa de corrosão é praticamente zero. Mas, quando eu vou colocar um material no meio, o que acontece é que esse material ele precisa se passivar. Se o meio não for oxidante o suficiente, ou seja, se o meio não estiver exatamente dentro dessa faixa de potenciais ou estiver um pouco abaixo, ele não vai conseguir passivar muito bem o material. Então, o que se faz? Se faz um tratamento de passivação no aço inoxidável, que seria eu colocar o aço num meio que seja altamente oxidante. E aí o que vai acontecer? Eu vou passar essa barreira aqui de ativação, essa corrente crítica, e vou formar o filme passivo. E aí, quando o meu material entra no meio de trabalho em si, ele já não vai precisar passar essa fase de ativação e formação do filme, porque o filme já vai estar formado. E o que acontece é que, em alguns meios, a gente também pode ter a parte de pitch, que seria aqui em cima, como eu expliquei anteriormente, que seria quando o meu meio já é capaz de desestabilizar o filme passivo. E o principal problema disso seria quando eu tenho a quebra por efeito de tensão, onde eu estaria trabalhando nessas regiões aqui. Ou seja, se eu estiver trabalhando nestas regiões de potencial, onde eu tenho o filme com alguma instabilidade, essa aqui em cima, seriam as regiões onde qualquer tensão aplicada no material facilmente quebra o filme passivo. E aí começa a ter os problemas de, por exemplo, corrosão sob tensão, que seria quando eu começo a ter quebra de filme passivo seguido de corrosão, ou seja, eu tenho um efeito sinérgico entre efeitos de tensão e efeitos de corrosão. Ou seja, tudo isso a gente está vendo como que o material ele é aplicado e forma um filme passivo no meio, e o que pode acontecer com esse filme passivo. Se a gente tem lá um material, por exemplo, um aço inoxidável, uma liga CRA, que vai ter aqui o seu filme passivo de óxido de cromo formado, por algum motivo o ambiente rompe esse filme passivo. Se esse ambiente rompe esse filme passivo, seja por um efeito mecânico de temperatura, ou presença de cloretos, ou tensões, se ocorre uma ruptura, duas coisas podem acontecer. É o ambiente ser capaz de formar novamente esse filme passivo. Quando isso vai acontecer? Se o meu ambiente for oxidante o suficiente para que esse filme passivo se forme novamente, então o material vai se repassivar e nada vai acontecer, ele vai continuar lá normal, tranquilamente. Mas, se o ambiente estiver fora da faixa de passivação, o que acontece é que eu começo a ter um processo corrosivo localizado. Por quê? Porque eu estou tendo uma ruptura localizada do meu filme. E aí, os mecanismos e morfologias de corrosão vão acontecer. Muitas vezes encontramos na prática materiais se comportando de forma totalmente diferente da esperada. E isso é porque o número de variáveis que influenciam nas características de interface é tão grande que se torna difícil prever o que vai acontecer. A interface é influenciada tanto pelas características dos materiais, que podem ser diferentes dependendo da forma de fabricar, como pelas características do ambiente, e neste caso é fundamental entender bem os sistemas nos quais os materiais serão utilizados, e todas as variáveis dos processos, assim como os principais danos que cada tipo de ambiente pode impor a cada tipo de material. O processo corrosivo é um fenômeno que acontece devido à reação entre o material e o meio, e, portanto, é sempre um fenômeno superficial. E a gente vai ver que as formas de proteger um material contra a corrosão estão diretamente relacionadas a esta condição de superfície. Existem condições de formação de danos internos, por exemplo, quando as reações de oxidação
são acompanhadas de reações de redução de hidrogênio, como em meios ácidos, por exemplo, quando existe grande disponibilidade de íons H+ no ambiente. Se a taxa de redução de hidrogênio for muito alta, as usuais bolhas de hidrogênio gasoso podem não evoluir na mesma proporção e aumentar a quantidade de átomos de hidrogênio adsorvidos na superfície. O hidrogênio adsorvido é aquele átomo que fica grudado. Quando a superfície aumenta muito a concentração desses átomos, como quando existe H2S no ambiente, por exemplo, pode existir uma entrada de hidrogênio no material e sua migração na espessura pode gerar diversos tipos de danos. Isso acontece também quando o material fica protegido catodicamente, e neste caso, os materiais precisam ter uma certa resistência ao hidrogênio. É importante saber que existem processos de corrosão generalizada mais fáceis de controlar e processos de corrosão localizada, bem difíceis de prever e de controlar e mais ainda de monitorar. E é por isso que um projetista deve selecionar um método de controlar a corrosão pensando em todos os aspectos da vida do componente, escolhendo uma entre as muitas possíveis soluções a serem adotadas. Um material protegido contra a corrosão significa um material cujas reações com o ambiente não causem uma degradação a ponto de perder funcionalidade. De novo, lembrando que isso não significa não reagir e nem mesmo não degradar. E existem muitas alternativas para assegurar que o material tenha boa performance durante sua vida útil, de forma que o estudo do controle e prevenção de corrosão é amplo, e a forma adotada de proteger contra a corrosão pode ser efetiva em um dado projeto e não ser em outro, dependendo muito da função do componente, das suas dimensões, além, obviamente, de depender do tipo de material selecionado e do próprio ambiente e como este ambiente se modifica ao longo do tempo. E quando os equipamentos entram em operação, a equipe de integridade precisa entender de que forma está sendo controlada e monitorada a corrosão, para realizar corretamente os métodos de inspeção e para acompanhar a vida remanescente do componente naquela condição. Por exemplo, se no projeto for especificado uma sobreespessura de corrosão compatível com uma perda ao longo da vida útil e durante a inspeção foi verificada perda de espessura maior do que a esperada, isso pode significar que as condições de ambiente tenham sido alteradas e você vai precisar ter algum tipo de ação para que a vida não chegue ao final prematuramente. Embora seja fundamental entender que quando algo sai do controle, os danos causados podem ser irreversíveis e, inclusive, retornar ao controle pode não significar que a degradação foi estacionada. Existem basicamente 4 formas de proteger um material. Não deixar o material entrar em contato com o meio. Bom, a única forma do material não entrar em contato com o meio é através de uma barreira física. Alguns métodos de proteção contra a corrosão envolvem, por exemplo, pintar ou revestir com um material inerte. Mas a gente sempre precisa entender que existem várias formas de uma barreira ser quebrada ou permitir que o meio encontre o material, inclusive permeando através da barreira. Isso significa que quando se vai colocar uma barreira, é necessário que esta barreira seja contínua, impermeável e indissolúvel no ambiente. E, além disso, seja bem aderente à superfície e não sofra rupturas por ações mecânicas do componente. E isso não significa apenas que o revestimento tenha qualidade, mas também que o projeto preveja formas de construir para que não sejam impostos esforços excessivos nos revestimentos, seja por ações externas ao componente, por exemplo, por ações erosivas do ambiente, ou pelas próprias ações internas, como construções desfavoráveis aos revestimentos. Usar um material mais nobre, que seja inerte no meio, ou cujas reações do meio no material promovam baixa taxa de corrosão, compatível com a vida útil do componente. Essa forma, em geral, é a mais cara, e o que temos visto
é que, devido a problemas de fabricação ou mesmo de operação em condições que não foram exatamente as projetadas, o material acaba sofrendo um processo corrosivo e, infelizmente, os materiais mais nobres são aqueles que são mais rapidamente destruídos. Mudar o meio através do uso de inibidores de corrosão. Óbvio que em algumas condições não dá para mudar o meio. Imagina, tentar inibir a ação de uma água de rio sobre um rotor de turbina hidrelétrica. Não dá, né? Ou adicionar um inibidor em um fluido que não possa ser contaminado, como, por exemplo, na indústria de alimentos ou mesmo na água potável. A ação de inibidores, e existem muitos diferentes tipos, é de modificar as características da superfície, formando películas que eliminam ou atrasam as reações na superfície. Mas, além de cada tipo de inibidor ter suas limitações específicas, se a própria superfície se mostra diferente, porque já ocorreu um processo corrosivo na forma de um pit, por exemplo, ou se ocorreu alguma incrustação ou depósito, pode ser difícil assegurar que os inibidores tenham eficiência. Assim como, se existirem contaminações no sistema que permitam falhas locais na formação de filmes protetores, ou se o usuário não respeitou a frequência de injeção, não de forma momentânea, mas em longo prazo, o processo de formação da película fica comprometido. Inclusive, depois de ter ocorrido um descontrole no processo, podem ser necessárias algumas ações, como uma limpeza química ou flushing, antes de retornar a usar os inibidores. Mudar o potencial da interface através da injeção de corrente, disponibilizando elétrons para suprir as reações na superfície. Mas, nesse caso, você precisa entender qual a abrangência da proteção, pois como a proteção requer disponibilidade de elétrons ao longo de toda a superfície onde ocorrerão as reações, se existirem descontinuidades no caminho da corrente que causem algum tipo de resistência elétrica e que reduzam esse suprimento de elétrons, ou mesmo que isolem completamente algumas regiões do componente, como por exemplo em interfaces pintadas ou aparafusadas, a proteção pode não ser efetiva. E também, a área protegida tem limites dimensionais e de distância, de forma que é necessário um bom projeto e também um bom controle de qualidade para garantir que toda a superfície exposta vá permanecer no mesmo potencial e que este seja o potencial de proteção. Muitos métodos de proteção são combinados. Por exemplo, proteção catódica por anodos de sacrifício em estruturas pintadas. Revestimentos do tipo barreira física sobre galvanizados que conferem proteção catódica.